Vamos continuar a mentira do protestante sobre a respeito das imagens via sacra. Salmo 37:2, o salmista prostra diante do altar, diante do templo. Josué 7:6 prostrou diante da imagem, ele e o ancião. Êxodo 25:22, Deus comunicava com Moisés no meio dos dois querubins, no meio das duas imagens. Simples, pô. Que a igreja sistematiza, dogmatiza e o que o católico médio vive. Catolicismo subjetivo, no fim das contas. A ineficácia de um magistério tentando manter a unidade da igreja. Mas enfim, mesmo que esse garoto aí que gentilmente participou com a gente lá esteja equivocado, a doutrina oficial não defende que as imagens têm presença real. A Arca da Aliança tinha a presença real de Deus. A Bíblia diz que quando Moisés entrava na tenda para consultar Deus, ele ouvia audivelmente Deus falando por meio da tampa do propiciatório, no meio dos dois. E como era essa tenda? O que tinha nas cortinas, querubins? O que tinha? Oh, pelo amor de Deus, cara. Sacerdócio. Você vai ver Êxodo todinho, você vai entender como era a consagração, como era o ritual sacrificial, do sacerdote, como era totalmente o requisito, totalmente o zelo, etc. e etc. Você tem episódios aí na Bíblia em que a arca estava sendo transportada manualmente, quando não havia ainda o templo, e você tem os camaradas lá que de forma bem irreverente, na verdade todo o contexto mostra uma irreverência pro transporte da Arca da Aliança. Os camaradas, quando os bois tropeçam e a arca vai cair, eles vão tentar pegar a arca com a mão. Você sabe o que aconteceu com eles? Justamente porque ali havia a presença contínua do Deus vivo. Por quê? O que havia dentro da Arca da Aliança? Hebreus 4 e 5. O maná, a palavra, a tábua da lei e o cajado sacerdote de Arão que floresceu da terra. Vemos esses três requisitos que é prefiguração, teofania de Cristo. A Arca da Aliança carregava todo esse requisito. E em cima da tampa do propiciatório tinha duas imagens, contradizendo Êxodo 20, versículo 4 e 3, que não é a imagem de outro Deus, de um ídolo, e etc. Então, o próprio Verbo, o próprio Deus mandou fazer e usar imagens via sacra para levar, para apontar a presença real de Deus através dos ornamentos sagrados. Salmo 95:9, como eles adoravam a Deus. E ele diz que é especialista de Bíblia. Ó, Salmo 137:2, ó. Antes vosso santo templo irei prostrar-me, e louvarei o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade, porque acima de todas as coisas exaltaste o vosso nome e a vossa promessa. Olha só, Salmo 95, a Bíblia de João Ferreira de Almeida lá tem 3 versículos mostrando o salmista prostrou diante do templo, certo? Olha só, Salmos 95, Salmo 28:2, se você preferir. Adorai o Senhor com os ornamentos sagrados. Diante dele estremeceu a terra inteira. Como era esse templo que o salmista prostrava? 1 Reis 6, 22, 35. Simples entender isso, cara. O que tinha na cortina do tabernáculo? Querubim antigamente bordado. Tem todo um significado. Muito diferente do costume pagão. É por isso que o judeu se prostrava somente para a arca. Porque ela não era um objeto como o catolicismo tem não, hoje. Provei que não é somente diante da arca, não. O salmista se prostrava diante do templo. Como era esse templo? Cheio de imagens e escultura. Para adorar a Deus, eles prostravam diante da Arca da Aliança, que é a presença real de Deus ali, a palavra dentro da Arca da Aliança. Um meio que te leva ao protótipo.
mas era ali a habitação permanente de Deus. E na teologia bíblica, essa habitação permanente era uma pré-figura de como Deus habitaria permanentemente com o homem no Novo Testamento, em Cristo Jesus. A Bíblia mostra que não só, a arca... Agora você entrou um ponto muito principal aqui que acaba com a sua tese. Sim. Agora, quem está carregando a nova aliança no seu ventre? Quem é a nova arca da aliança? Do mesmo requisito que estava ali na arca da aliança, dentro da arca da aliança, está no ventre do seio da Virgem Maria. Os dois querubins ali representam o que? Servo, anjo. Quem saúda Shecaritomena, Lucas 28? Maria, o anjo. Santa Isabel e João Batista se alegram diante da presença da arca da aliança. Moisés dança e se alegra diante da arca da aliança. Olha só, se você for catar lá de Samuel ali, as prefigurações, é totalmente a tipologia da Virgem Maria. Aqui você entra nesse requisito, aqui você vai tomar um coro de Bíblia, de tradição e de prefiguração. Santa Isabel prostou para adorar a Deus. Se alegra, ficou cheio do Espírito Santo só com a adoração da Virgem Maria. E ela diz, bendita entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Olha só, João Batista se alegra também diante do ventre de Santa Isabel. Culto de honra à nova arca, que é Maria, e culto de adoração, o verbo, dentro da arca da Virgem Maria. De acordo lá, José 7,6 postou diante da arca da aliança, veneração, honraria a arca e adoração, o que abriga dentro da arca. E os querubins aponta o povo a adorar a Deus. Simples entender isso. Simples. Que vídeo chato, mano. Meu Deus do céu, eu vou dar um pulado aqui, pelo amor de Deus, pô. Vez o uso dela sendo para prostrar-se ou ajoelhar-se. É sempre olhar, olhar, ver, perceber, atentar, olhar, olhar. Você não vai ver nenhuma vez o uso dela sendo para prostrar-se ou ajoelhar-se. É sempre olhar, olhar, ver, perceber, atentar, olhar, olhar, olhou. Na Septuaginta, a palavra em grego que aparece aí, ela significa olhar para, considerar, no máximo, respeitar. Olhar, fixar os olhos em, olhar com atenção focada, perfeitamente de acordo com o termo original do hebraico. Na Vulgata Latina, a palavra traduzida significa literalmente olhar para, contemplar, observar. Ou seja, nada que remeta a ajoelhar-se ou prostrar-se, como o padre mentiu objetivamente na fala dele. Quando o padre diz isso num podcast de forma tão clara, católica, de equiparar a Arca da Aliança com novos ícones que os católicos usam, porque Deus não habita mais em um objeto, em um templo, em um lugar específico. Claro, João 1,14, o verbo se fez carne. Agora eu posso fazer uma imagem do verbo. Como lá, se você pegar João 4, 6, Felipe quer ver o Pai. O Felipe, tanto tempo que eu estou com você, aquele que me viu o Pai. Agora eu posso fazer uma imagem via sacra do verbo, porque o verbo se fez carne. Antes eu não poderia fazer porque ele se manifestou, não foi por figura nenhuma. Por isso que é representações de querubins. Por isso que o Novo Testamento são representações de santos, são imagens de servo. Hebreus 13:7. Lembrai de vossos guias que encerraram a carreira. Porque os querubins apontam, prefiguram os santos, prefiguram o servo. Porque lá na ressurreição seremos idênticos aos anjos. Mateus, se eu não me engano, olha só, 22, na ressurreição, os homens não terão mulheres, nem as mulheres, mas serão como os anjos de Deus. Ó. Mateus 22:30, ou então Lucas 20, versículo 34 em diante. Então, simples entender isso. É simples. Um amigo protestante, ou sei lá, cara,
2 vídeos. Vou assinar ele aqui para ele mandar um comentário aqui. Enchendo linguiça, cara. Agora tem um debate de João Victor aqui. O amigo, por exemplo, disse que Maria pecou. Mas em um objeto, em um templo, em um lugar específico, mas na sua igreja invisível por meio do Espírito Santo. Outra coisa que ele diz aqui, que é uma baita de uma mentira, e é incrível que tem gente que não percebe ou passa pano. Ele disse que Deus fez a serpente de bronze para o judeu se ajoelhar diante dela. Vamos abrir o texto e ver se é isso mesmo? Números 21, versículo 9. Não, isso aí ele se equivocou mesmo. Porque a serpente ela é um sinal de salvação para os judeus do Velho Testamento. Por isso que Cristo usa essa tipologia. Como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado também. Lá a sabedoria diz que o povo tinha um sinal de salvação. Números 28, 9, que é a serpente, certo? Olha só. Sabedoria 14, 7. Porque é bendito o madeiro pelo qual se opera a justiça. Ó. Olha só. Sabedoria 16, 5. Ó. Efetivamente, quando o cruel furor dos animais os atingiu também, e quanto pereceu com a mordedura e sinuosa serpentes, vossa decora não durou até o fim, ó. Aos 6, ó. Foram pouco tempo atormentados para sua correção, ó. Por correção, eles possuíram um sinal de salvação. Então, a serpente lá que Deus mandou fazer era um sinal de salvação para eles, que estava sendo atormentado o furor da serpente ali, que lembrava o preceito de vossa lei. Então, Números, ó amigo protestante, não entende isso, ó. Números, pega Números 21, 8 e 9 e pega o sabedoria ali que eu acabei de meditar ali, ó. Moisés 21, 9. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fechou sobre o poste. Se alguém olhava para... era mordida por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Olha só, cara. Quando o povo olhava para a serpente, o povo lembrava do quê? Da lei, da aliança com Deus. Do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem será levantado. Agora, quando você olha para a cruz, você lembra o quê? A cruz é o sinal do quê? Salvação. Lá no Velho Testamento, a serpente era o sinal do quê? Salvação. Aí fala que você nunca prostou diante de uma cruz. É essa tipologia que o padre quer falar. Quando você se prostra na cruz, lembra do quê? Do preceito salvífico, da redenção, do mistério, da crucificação, etc. E quando o povo olhava para a serpente, o povo lembrava do quê? O povo se arrependia, se prostrava, não para adorar a serpente. Se arrependia, voltava para os sabedoria. Vou encerrar esse vídeo aqui, porque eu não vou ficar enchendo essa linguiça não, cara. Sabedoria 16, 6. Foram por poucos tempo atormentados para a sua correção. Ele possui um sinal de salvação, que ele lembrava o preceito de vossa lei. Salve Maria sobre a sua vida. Glória a Deus. Eu não vou mostrar mais, pelo amor de Deus. Vai estar tetoriando, está falando da idolatria de ídolo, de deuses. Jamais o santo da igreja está falando das imagens via sacra, cara. Salve Maria.